Já pensou você na obra ou elaborando um orçamento, chega um projeto elétrico e você não tem ideia de como interpretá-lo da forma correta? Se você tem essa dificuldade, confira aqui esse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Fabrício Kenite, da Engenharia Moderna. Hoje eu quero ajudar vocês na leitura e interpretação de um projeto elétrico. Eu estou aqui com esse projeto de uma unidade residencial e aqui pela planta baixa vocês podem ver que trata-se de uma casa com dois pavimentos, pavimento térreo e o pavimento superior, uma obra real que já foi executada. E para ficar mais fácil, eu vou separar o projeto para vocês aqui em três partes. Seria a planta elétrica, o quadro de cargas e o diagrama unifilar. Quando eu pego um projeto elétrico, a primeira coisa que eu observo, após uma olhada rápida, é claro, na planta baixa, é o diagrama unifilar. Então, bora começar por ele aqui. Para vocês entenderem um pouco melhor, o diagrama unifilar nada mais é que um gráfico e ele representa o sistema elétrico aqui em forma de hierarquia. Então aqui a gente consegue visualizar que existe um quadro de medição, os quadros de distribuição QD1 e o QD2. No diagrama unifilar vai trazer também para a gente a identificação dos circuitos, cada circuito com a identificação do seu devido disjuntor, que é o dispositivo de proteção, o esquema de fases com suas devidas nomenclaturas. Aqui no caso foi utilizada a nomenclatura RST e RS, por se tratar de um sistema bifásico, e a identificação de cada fio que será utilizado com a potência total de cada quadro ou cada circuito. Então, tendo aqui como exemplo o quadro QD2, que é esse quadro aqui, a gente consegue observar que a informação da potência total do quadro, que é 15.468 watts, a gente percebe também que ele possui 12 circuitos, e aqui eu posso verificar a potência de cada circuito, a nomenclatura de fase que vai ser utilizada, o número do circuito. Aqui tem um resuminho do que vai ser alimentado, os condutores que serão utilizados aqui para alimentar esse circuito, que aqui no caso é uma fase e um neutro. A gente vai ver isso aqui mais tarde quando a gente der uma olhada na legenda do projeto. Aqui a seção do fio, que é de 1,5 mm², e logo aqui vai ter o dispositivo de proteção, que são 10 amperes. Caso exista também algum outro dispositivo de proteção, como um DR ou DPS, ele vai mostrar aqui também nessa fase de diagrama unifilar. Se você tem dificuldade de entender o que são dispositivos DR, DPS, que são disjuntores, você deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo depois falando um pouco mais sobre isso. E aqui pela hierarquia dos quadros a gente percebe que o quadro QD2 é subordinado ao quadro QD1. Então aqui tem um disjuntor global aqui, um disjuntor geral para o quadro QD2. E ele vai partir da alimentação de dois condutores fase de 10 mm², um neutro e um terra. Basicamente o diagrama unifilar é isso aqui. Então ele vai vir da rua, que é a alimentação, vai passar para o quadro de medição, duas fases de 16 mm², um neutro, um terra. Vai ter um dispositivo de proteção, que é o disjuntor, de 80 amperes. Vai continuar com o cabo de 16 mm. Vai ter um sistema de DPS. E aqui ele vai ser ramificado tanto para o quadro QD2 quanto para os outros circuitos, que é do térreo, que faz parte do quadro QD1. Lá na planta baixa a gente vai perceber que o QD1 é o quadro de distribuição que vai ficar no térreo, e o QD2 é o quadro que vai ficar lá no pavimento superior. Então, resumindo, o diagrama unifilar é isso aqui, e vamos partir para os quadros de carga. Aqui nesses quadros a gente consegue verificar uma forma mais discriminada do que foi levado em consideração para cada circuito. Tem várias informações também que talvez não sejam tão importantes para serem verificadas aqui no projeto, a título de leitura. Aqui foram algumas considerações utilizadas para o cálculo, então a gente tem essa informação também. Aqui a gente tem o disjuntor que foi utilizado para cada circuito, essa é uma informação importante.
a seção do condutor também é utilizado para cada circuito, a tensão de cada circuito, informando se é de 127 ou 220, e a potência também de cada circuito. Acredito que para leitura e para interpretação, essas são as informações mais importantes. Aqui também tem a numeração dos circuitos, aqui tem o quadro, tem também a descrição do que vai ser alimentado o circuito. Temos as tomadas da cozinha, tomada do quarto, sala de estar e assim por diante. E por fim, a gente tem aqui a planta baixa. Aqui, como eu disse, o pavimento térreo, e aqui abaixo temos o pavimento superior. A planta baixa elétrica tem o objetivo maior de informar o caminhamento e o percurso dos cabos. Nos mostra também o local de cada ponto elétrico, seja quadro, seja ponto de luz, seja tomadas. Informa também para a gente cada condutor que vai ser passado pelo eletroduto. Antes da gente entrar aqui na planta baixa, vamos dar uma olhadinha aqui na legenda, que é outro ponto importante também. Alguns projetos elétricos podem ter algumas simbologias um pouco diferentes, então é bom a gente sempre dar uma olhada aqui na legenda. E se você verificar aqui, essa parte é um pouco mais padronizada. Aqui seria a nomenclatura das tomadas. Então aqui seria a simbologia da tomada baixa, a tomada média seria a 1,10 do piso e a tomada alta, que fica a 2,20 do piso e geralmente é utilizado para chuveiro, para ponto de chuveiro, por exemplo, ou para alguma arandela. E o ponto mais importante é aqui a simbologia dos fios, dos condutores. Então aqui a simbologia de um cabo tipo neutro. Essa é a simbologia da fase. Aqui é o retorno. E aqui é o terra. Em cima do condutor fase vai ter o circuito que ele vai estar alimentando. E abaixo vai ter a seção do fio. Então para esse exemplo aqui a gente teria um neutro, uma fase, um retorno, um terra. Para o circuito 5. E com a fiação seção de 2,5 mm². Então, retornando aqui para a planta baixa, a gente pode verificar que aqui está o quadro de medição, logo na entrada. Então, ele é alimentado, como a gente viu lá no diagrama unifilar, por dois condutores fase, um neutro e um terra, com seção de 16 mm². Então, para ficar um pouco mais claro, a gente tem aqui o padrão de entrada. Aqui seria o ponto de entrega da concessionária, passando pelo ramal de entrada, vindo até o quadro de medição. E a partir desse trecho seria a representação desse conduíte aqui. Então, esse conduíte que parte do quadro de medição, ele vai até o quadro de distribuição QD1, com a fiação de 16 mm, dois cabos de fase, um cabo neutro e um cabo terra, percorrendo em um eletroduto de 1 polegada. E a partir do quadro QD1, ele é distribuído para outros ambientes da casa, inclusive subindo para o segundo pavimento, que seria recebido pelo QD2. A partir do QD2, ele vai distribuir para todo o pavimento superior. E para a gente ter como exemplo, bora verificar aqui esse escritório. Imagine que você vai estar construindo aqui essa etapa. Então, do quadro QD2, ele vai percorrer o eletroduto pela laje até esse ponto de iluminação, que vai percorrer até esse outro ponto pela laje, e até chegar a esse ponto aqui, por esse eletroduto vai percorrer os circuitos 2, 6, 10 e 11. A gente pode verificar, por exemplo, aqui no quadro de cargas QD2, que o circuito 2 se trata da iluminação, o circuito 6 as tomadas do quarto e do escritório, e os circuitos 10 e 11 se tratam do ar-condicionado do escritório e do quarto. Então, voltando aqui para esse exemplo, para o escritório a gente pode perceber que só vão ser utilizados os circuitos 2, 6 e 10. Então ele vai percorrer aqui do quadro QD2 até esse ponto de iluminação, que vai percorrer até esse outro ponto para alimentá-lo com um retorno e um neutro. O retorno está aqui identificado pelo comando G.
e circuito 2. Então, do ponto de iluminação, ele vai percorrer para o interruptor, para o ponto de ar-condicionado e para o quarto. Nós vamos voltar aqui para o escritório. Para o interruptor, vai percorrer o circuito 2 e 6. O 2 é o da iluminação, o 6 é o das tomadas. Como eu tinha dito anteriormente, aqui está a seção também do condutor. E para fixar, nesse conduíte aqui, vai estar passando 2 condutores fase, um neutro, um retorno e um terra. E a partir do interruptor, vai percorrer um outro eletroduto até essa tomada baixa, que é o circuito 6. E aqui é informado a fiação que vai preencher esse eletroduto. Vai percorrer também através do piso para alimentar essas 2 tomadas. E dessa tomada aqui, pela parede, vai ser alimentada essa outra tomada baixa também. No exemplo do ar-condicionado, a gente vê que desse ponto de iluminação vai ser percorrido até esse ponto de tomada alta, que seria do ar-condicionado, o circuito 10 bifásico com 2 fases e um terra, uma seção de 2,5 mm². Então acredito que tenha ficado bastante claro aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder o mais breve possível. Obviamente os projetos não são 100% iguais, então pode ser que mude alguma nomenclatura, alguma identificação ou simbologia, mas a partir desse princípio aqui, dessa leitura, você vai conseguir interpretar qualquer outro projeto elétrico ou residencial. Se você tem alguma sugestão para conteúdo também, deixa aqui no comentário, que a gente vai tentar colocar em prática para agregar mais conhecimento para vocês. Então, um forte abraço e até mais.